Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Gente da TV Ara, da NET, do site do Jornal de Araraquara, os jogos regionais estão se desenvolvendo, chegam ao final neste sábado. É a vitrine do potencial de nossos atletas, de nossos jovens. A realização pessoal e grupal decorrente de muito treinamento e desafios. Alegria dos jovens, nome de Araraquara, multiplicado, realimentado. Todos estão de parabéns. E nós estamos iniciando mais uma edição de Protagonista da História. Meus amigos, José Alberto Santarelli, que exerceu a diretoria da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento de Araraquara, da região de Araraquara, ele é presidente do Lar São Francisco, a morada digna, acolhedora dos velhinhos. Santarelli, incluído na história da série Protagonista, ele está aqui na TV Ara, no site do JA, para contar sobre a sua experiência colocada a serviço desta entidade notável. Muitas pessoas falam, eu não tive sorte. A sorte é para quem trabalha, para quem faz, tenta fazer alguma coisa. E tem que não sonhar. Fica esperar cair do céu sem fazer nada, que isso não resolve. Uma analogia entre o amor ferroviário e uma árvore que teimou e venceu. Vive fincada numa parede do velho Hotel São Bento, um casarão da Rua Antônio Prado, de frente à estação da CP e da EFA. Ela simboliza a força ferroviária. O último programa. A repercussão que garante uma audiência crescente e qualificada. Fernando Passos ocupou nossa tela, compartilhou as suas experiências pela ciência jurídica e indicou a estrada do sucesso profissional. Hoje a expectativa é testemunhar como Fernando Passos vê a representação popular, os vereadores de ontem e de hoje. Como que é a qualidade desse serviço? Aí, de repente, por mera pressão, colocar 800 pessoas lá, todo mundo muda de posição no dia para a noite. Não foi a mudança de posição pelo convencimento. Essa eu sou favorável, obviamente. As mais da semana. A comissão de Santa Lúcia, comandada pelo prefeito Antônio Sérgio Trentin, recepciona o presidente estadual do PMDB, o deputado Baleia Rossi. Conferência sobre assistência social em Américo Brasilense, na próxima quinta-feira, 1º de agosto, no Centro Educacional Novênio Pavan, com a prefeita Cleide Berti Ginato. Araraquarense e atleta de São Carlos, com muitas medalhas conquistadas. Fernanda Cândido Maceira acaba de sagrar-se campeã do Torneio Nacional de Ginástica em Aracaju. A fotografia da semana está no Jornal de Araraquara. Um olhar crítico e democrático. Do Torneio Interno Progresso, TIP. Ao Dia das Mães. Uma festa de aniversário. Uma missa em ação de graças. Passeando de bicicleta. Na alegria de comemorarmos os 89 anos do colégio. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Neste cantinho da saudade, dois grandes atores de Araraquara. Um político, Flávio Ferraz de Carvalho, o outro,
um médico, diretor, dedicado, profissional na beneficência portuguesa, Dr. Alonso Martinez Pérez. Flávio foi vereador em várias legislaturas, chegando à presidência. Uma liderança carismática, agregador e porta-voz do Executivo junto aos seus pares do Legislativo, sempre comprometido com o futuro de nossa gente. O seu último ato foi se candidatar a vice-prefeito na chapa comandada por Rômulo Lupo. Em 1972, eles perderam para Clodoaldo Medina e o Gaeta, o vice, indicados por Rubens Cruz. O médico, Dr. Alonso, sempre amparou, deu assistência e curou sem pensar se o paciente iria pagar pelo procedimento. Um médico de antigamente, que não sai do coração da população, que teve o prazer de conviver com ele. Páginas online. Vídeos. Numa busca pela história desta série protagonista, voltada àqueles que lideram a comunidade, José Alberto Santarelli, que ocupa a presidência do Lar São Francisco de Assis, é focalizado. Doação e amor pelos que chegaram ao inverno da vida. Santarelli, o conhecido querido Zelão, que tem um coração gigantesco, vai contar a sua trajetória. Ele fala logo após a mensagem do jornal O Imparcial. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. José Alberto Santarelli se ocupa de uma missão com o corpo e alma. Como chegou à presidência desta casa tradicional e voltadas para os velhinhos? É o que muita gente gostaria de saber. Isso aí parece que caiu do céu numa época certa para a gente. Nós tivemos conhecimento de que, na época, o presidente, que era o professor Elson Ferreira, que fez um belo trabalho lá no asilo, ele já estava cansado porque já fazia várias gestões que estavam lá. Aí eu me apresentei a ele e disse que ia estudar o caso. Levei esse assunto para os meus colegas, fiz uma reunião, mostrei para ele, concordaram comigo desde que eu fizesse um levantamento. Pedi ao presidente, autorizou que nós fizéssemos um levantamento e foi comigo um companheiro, ex-funcionário do Banco do Brasil, chamado Hélio Paiva, um menino que tem uma capacidade muito grande. Fomos lá e fizemos um levantamento para saber a situação do asilo, porque nós nos íamos assumir uma coisa sem saber. E os meus colegas queriam saber também. Fizemos o levantamento, analisamos os balanços, vimos o que estava dentro. O Lar São Francisco atende muitos velhinhos. A propósito, o Papa Francisco, que está no Brasil, numa das mensagens diretamente do Rio de Janeiro, afirmou que os idosos são importantes, são o futuro de um país, mas sofrem diante de uma cultura descartável. É verdade, o Papa está absolutamente certo. Santarelli cuida dessas pessoas, a maioria curtindo uma solidão dolorida. Hoje nós temos a capacidade para atender até 150 idosos. 150 idosos. Normalmente, esse número tem sido, está lá, completado mesmo. Às vezes, existe alguma vaga devido ao falecimento de alguns, mas existe também uma fila de espera. Agora diminuiu bastante, mas sempre tem. Então, nós estamos sempre trabalhando entre 148 e 150 idosos que nós damos acolhimento a eles.
José Alberto Santarelli nasceu e batalhou em muitos setores. É o seguinte, eu tenho uma história, Polese, como eu sou de Boa Esperança, como você é de Gavião Peixoto. Sim, nasci. E Boa Esperança era uma cidadezinha pequena, como Gavião Peixoto era. Eu nem sei se era distrito. Então nós temos como aqui aqueles que me antecederam contaram a sua história. Della Coleta, que veio lá da cidadezinha dele, e uma série de coisas. E João Galhardo, que já era aqui da cidade. Mas vieram e trouxeram aquelas dificuldades, porque naquela época nós tínhamos dificuldade. Então eu gostaria, ao senhor e à senhora que está nos assistindo, que também tem uma história de vida, como eu tenho, o Polese tem, todos nós temos. E digo uma coisa, e feliz daquele que tem uma história para poder contar, que está gravado na sua memória uma história que poderá contar. Nós que somos da década de 40, 50, com seus 60, 70 anos, nós temos história. Passamos por dificuldade, tivemos épocas tristes, épocas felizes, mas fomos sobrepondo a todos para chegar onde chegamos. Os tropeços nós fomos vencendo com aquela dificuldade que nós tínhamos naquela época. Então eu morava em Boa Esperança, filho de pais humildes. Meu pai era motorista, tinha na época era carro de praça, não era taxista. Tinha um pé de bode 29. A minha mãe era uma auxiliar, trabalhava no posto de saúde. E nós, 3 filhos, eu sou do meio, o único casado sou eu. E a minha mãe, lógico, via que os seus parentes moravam fora, uma série de coisas, podiam estudar. Porque naquela época eram 2 classes. Era o rico, era o pobre. O rico é o que tinha fazenda, tinha sítio, era comerciante, que tinha estrutura para poder mandar um filho estudar numa cidade vizinha. E o pobre, coitado, que ganhava para viver. E eu também. Mas aí eu terminei o grupo escolar em Boa Esperança, e o que fazer? Minha mãe queria que estudasse. E não tinha, o único local seria Araraquara. Mas como vinha Araraquara? Ela não tinha recursos para me manter aqui. Naquela época não tinha nem estrada, a estrada era tudo de terra. Surgiu o primeiro ginásio da região, o ginásio estadual de Ribeirão Bonito, que é a cidade mais próxima. Aí o que acontece? Houve um fluxo de pessoas da vizinhança, da cidade, para estudar em Ribeirão Bonito. E ali nós encontrávamos com o pessoal que vinha de Dourado, que tinha Douradense, o pessoal que vinha lá de Bocaina, daquela região, e Boa Esperança. E ali nós seguimos de trem até a cidade de Ribeirão Bonito. E as aulas começavam às 8 horas, nós chegávamos, porque a estrada de ferro, você lembra que ia de São Carlos e vinha para cá. E nós, lógico, e voltávamos depois de trem. Chegávamos em casa em torno de 3 horas para poder almoçar. Saudade da infância com brincadeiras inesquecíveis. A interação era frequente, mais acessível, mais fácil e rápida. Hoje, essa interação se limita à era digital. Notebooks, tablets, celulares e outros inventos tecnológicos no dia a dia, que vão se sucedendo numa rapidez impressionante. Na sua infância, eu perguntaria para você, Santarelli, brincava do quê? Nossas brincadeiras, aquela brincadeira de campo, aquela brincadeira que você corria pela praça, você subia nas árvores, à noite se fazia isso. Os nossos carrinhos eram tudo feito de madeira. Então a nossa brincadeira que é de esconde-esconde, que existia, não existia nada dessa brincadeira, porque os meninos de hoje não sabem brincar, nem conhecem brincadeira. Era uma cidadezinha rodeada a mata, estava praticamente dentro, não tinha bairro da cidade. Os meninos iam colher frutos. Aqueles frutos que nem existem mais hoje, porque a cana, a laranja tomaram conta. Então as gabirobas da vida, marolo, que nós tínhamos tudo aquilo, que é uma delícia, que saudade que eu tenho. Com os problemas da cidade, temos críticas, desejos, caminhos para a melhor solução. Santarelli, se você fosse prefeito, o que você acha que a população aplaudiria? Eu acho que os prefeitos estão muito preocupados em trazer empresas, problema de emprego para a cidade. E a cidade, com o tempo, essa é importante, mas gostaria que resgatasse a idoneidade da cidade, resgatasse, fazesse com que as nossas ruas fossem muito bem cuidadas, que as nossas praças fossem bem cuidadas, resgatar um pouco esse problema do pessoal, daqueles que moram em Araraquara. Porque você vai trazendo as empresas, vai trazendo. Vê Sorocaba, por exemplo, quando tem um problema econômico,
É o pior problema que existe na cidade, por causa do desemprego. E aí, como é que fica? José Alberto Santarelli é nosso protagonista. Ele volta já já. Ainda hoje, uma analogia entre o amor ferroviário e uma árvore que teimou e venceu. Ela está fincada numa parede do Hotel São Bento, o velho casarão de frente à estação da CP e da EFA. Fernando Passos é um advogado com experiência, também como agente político. Foi vereador, com larga bagagem de cidadania. Ele é filho da Helenice e do Neil dos Passos. Fala sobre a diferença de representar o povo naquele período e agora. A Câmara de Vereadores, dos dois lados. Ontem e hoje. Qual a diferença, doutor Fernando? Polese, eu acho que tinha. A Câmara Municipal daquela época, a minha Câmara Municipal, ela já estava um pouco deteriorada na minha avaliação. A Câmara Municipal, as câmaras anteriores a mim, eu acho que eram melhores do que foi a da nossa época. Mas eu acho que da nossa época era melhor do que a de hoje. Por quê? Porque a política, ela está muito contaminada pelo clientelismo. Então, o clientelismo é que estraga a política. O político partidário, ele está muito refém também do clientelismo. E ele, se ele vence com o clientelismo, ele tem medo de não se reeleger. Então, realmente isso cai muita qualidade do trabalho. Vejam, por exemplo, a hipótese daquela lei que foi votada, da limitação do horário do comércio, não é? Então, a grande maioria era absolutamente contrário, porque ia destruir o comércio de Araraquara, não é? E veja, às vezes eu pego o carro de sábado à tarde, eu passo do comércio propositalmente, para ver, eu fico entusiasmado de ver o movimento, Polese, mas você não consegue descer a Rua 2 aos sábados, e não é só no dia 10, não. Então seria um desastre aquela lei. Não é? Uma demanda reprimida. É, e todo mundo era contrário. Aí, de repente, por mera pressão, colocaram 800 pessoas lá, todo mundo muda de posição no dia para a noite. Não foi a mudança de posição pelo convencimento. Essa eu sou favorável. Obviamente, eu sou favorável que você mude de posição mesmo. Eu penso assim hoje, amanhã eu penso diferente e tem que ter humildade de mudar. Ou inteligência, né? Com um fato novo. Isso, exatamente. Então, quer dizer, hoje o político está muito refém do clientelismo. Você se lembra, na nossa época, foi aprovado um assessor por gabinete. Você foi contra o assessor. Você dizia, hoje é um, vão ser dois, vão ser três, vão ser quatro, porque a demanda não para. Porque o político atuante, ele quer ter um assessor nos bairros, ele quer ter um assessor correndo, ele quer ter assessor para receber. O político clientelista, ele quer ter assessor para receber. Então não para, a demanda não para, tanto por bom como por mal, não é? Então você precisa ter alguma forma de limitação. Então eu acho que isso caiu a qualidade do legislativo. Em Araraquara, especialmente no Brasil. O clientelismo é o fim da política do legislativo, é o fim do legislativismo. Nós estamos com José Alberto Santarelli, o presidente do Lar dos Velhinhos, o Lar São Francisco de Assis. Depois de notícias da semana, o respeitado Zelão fala da sua trajetória profissional. As mais da semana. O deputado Roberto Massafera acompanhou os grandes momentos dos Jogos Regionais. Está acompanhando, testemunhando a qualidade técnica e artística dos nossos atletas que estão defendendo o nome Morada do Sol. Araraquarense que faz medicina em Cuba, Érica Daniela Barbosa Vasconcelos visitou o prefeito e secretários, inclusive o da Saúde, no Paço Municipal, o prefeito Rubens Cruz. Fruta cítrica continua merecendo atenção a fim de garantir saúde dos consumidores. Para a professora da Uniara, Célia Correia Malvas, desafio é qualidade sem agrotóxico. Páginas online. Vídeos. As pessoas fazem história.
Araraquara cresce e aparece entre as mais desenvolvidas. Momentos felizes de efetiva maturidade em busca de um ideal: a qualidade de vida. Neste caminho há mais de 20 anos, registrando o melhor da semana. Jornal de Araraquara, verdadeiramente comprometido com a aspiração popular. No âmbito profissional, Santarelli, eu gostaria de ouvir o seu comentário sobre a sua caminhada. Eu fiz o colegial, aí eu teria que continuar. Eu vim para Araraquara, inclusive na época eu vim até para jogar na Ferroviária, que o Picolim me convidou, que eu estava jogando, mas eu precisava de um lugar para ficar, para continuar meus estudos. Aí eu encontrei um amigo que morava lá comigo, em Itápolis, que de Boa Esperança, veio para cá, que era Moacir Benassi, e ele já tinha arrumado um emprego no SAPS. Aí ele me disse, nós saímos juntos, que lá havia duas vagas de auxiliar de escritório, para mim fazer inscrição, que ia ter prova para isso. Fiz, passei, aí eu iniciei meu primeiro trabalho como registrado, foi justamente no SAPS, é o Serviço de Alimentação da Previdência Social, que era um órgão do governo. Aí foi transformado do governo. Em Cobal. Aí mais tarde ele foi extinto, passou todas as atividades para a Cobal, Companhia Brasileira de Alimentos, e essa Cobal, depois de muito tempo, ela uniu-se a 3 empresas e formou a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. Mas você se aposentou na CONAB? Na CONAB. Então eu vim para cá, e aqui aí eu precisava, porque eu tinha colegial e não tinha nada de estudo que eu pudesse trabalhar. E naquela época se falava em normal, era professor primário. Então eu fui fazer, porque eu tinha já a regalia, por causa do curso que eu fiz, muitas matérias e anos já não precisava ser feito. Então eu entrei justamente no São Bento. E foi nessa época que o meu amigo Pilica, ele lecionava na Escola Profissional Ferroviária, falou que estava precisando de professor. Fui lá, apresentei, veio o meu currículo, e eu fui então lecionar, e lecionei durante 9 anos na Escola Profissional Ferroviária. Aquilo me dá uma saudade, não sei por que foi acabar com aquilo. Como anuncia o ditado, ao lado de um grande homem há sempre uma grande mulher. A mulher exerce um papel fundamental na vida do homem. Estava em Araraquara, estudando e trabalhando em Araraquara, e justamente ela também ela estudava, só que na escola normal, estadual, que era aqui onde é hoje a Câmara Municipal, ela ali. Eu a conheci justamente na formatura dela. Ela se formou e eu estava me formando naquele ano também, só que eu estava em outra escola. E fui no baile de formatura e foi lá que eu a conheci. No baile lá no teatro, no antigo Teatro Municipal, que todas as formaturas eram lá. E lá eu acabei conhecendo. Essa foi a minha sorte, Deus me iluminou, Deus está sempre me iluminando. Conheci essa pessoa espetacular. Namoramos aí 5, 6 anos. Em 65 nós nos casamos e ficamos lutando, os dois, ela como professora e eu trabalhando. E desse casamento vieram 2 filhos, a Cristiane e o Júnior. E depois a Cristiane casou-se com o Luiz Henrique e o Júnior casou com Valéria. E desses 2 casamentos nós temos 4 lindos netos. A família é o esteio, o Porto Seguro. Zelão tem uma base familiar de qualidade. Minha esposa nem se fala. Meus filhos nunca deram trabalho para estudar. Os 2, vocês sabem, que se formaram, entraram na faculdade do Estado. Nunca me deu. Nós que tivemos que lutar um pouco com dificuldade, porque para manter 2 filhos na faculdade naquela época não era fácil. Para quem trabalha, Deus ajuda. Muitas pessoas falam, eu não tive sorte. A sorte é para quem trabalha, para quem faz, tenta fazer alguma coisa. E tem que não sonhar, fica né? Esperar cair do céu sem fazer nada, que isso não resolve. Uma semente ferroviária. Dentro da estação, um relógio de muita história, de muitos trens, milhares de passageiros na gare. A composição em movimento, o silêncio quebrado pelas rodas que ultrapassam as emendas dos trilhos. A região central é ferroviária. Melhor dizendo, metade da nossa população é ligada à ferrovia e a outra metade descendente das paralelas, que numa ótica real e responsável, em termos de desenvolvimento, jamais deveriam ter sido desativadas. Felizmente agora
Agora, os trilhos e dormentes voltam a ocupar escritórios de nossos governantes. O trem-bala é a síntese do que se fala e planeja para um futuro bem próximo. No pátio de manobras, locomotivas antigas, a sala de bilheteria Geraldo Cândido, que trabalhou na EFA durante 27 anos, cidadão honesto, competente, como milhares de outros ferroviários que passaram para uma outra dimensão de vida. Mas os seus familiares, vizinhos, parentes e amigos sabem do sonho acalentado. Trem foi vida, é vida para uma multidão. Razão de expectativa diante do leilão do trem-bala, e as empresas estão se candidatando para este mega projeto de transporte. Transporte eficiente, sempre oportuno, insuperável. O leilão do trem de alta velocidade está marcado, 13 de agosto deste ano. A escolha da empresa será uma outra novela. Tomara que o capítulo final seja mais rápido. Nosso Hotel São Bento é monumento de Araraquara. O prédio abandonado guarda muita história. Quantos passageiros mais chiques e representantes comerciais estiveram em suas acomodações. Agora, entre fissuras da parede, uma árvore cresce num ambiente nada propício. É parte da nossa história que se desgasta. Carinho e respeito vão retornar com a reutilização desses trilhos de aço. Composições de carga e passageiro, com moderna concepção, vão dar vida aos equipamentos ferroviários. No ressurgimento de composições eficazes, o sonho é acalentado pelo trem-bala. Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Para chegar a Campinas, com menos curvas e muito mais retas, temos 2 excelentes agentes políticos, 2 notáveis representantes do povo desta região de Araraquara. O deputado Edinho Silva, bem enfronhado em Brasília, em todos os ministérios da presidente Dilma, e o deputado Roberto Massafera, que tem influência das mais positivas e qualificadoras junto ao governo Geraldo Alckmin, e secretarias ligadas ao transporte. Edinho e Massafera. Massafera e Edinho, 2 deputados que lutam pela região central com votação tipo distrital. São o lado brilhante da velha moeda, bastante enferrujada, do tempo em que estivemos, por mais de 20 anos, nas trevas da representação popular. Um tempo que não pode voltar. Páginas online. Vídeos. As mais da semana. A Companhia Trólebus Araraquara, com 50 anos de vida, merece um destino planejado e resultante de muita discussão com quem conhece o segmento e tem espírito público. A sede da Associação de Cães Pastores Alemães, aqui na Vila Xavier, pode ser transferida e dar lugar a edifícios habitacionais. Um detalhe: a área de terra era da população araraquarense e foi doada. Você pode assistir aos programas exibidos semanalmente na TV Ara e na NET e no site do Jornal de Araraquara. Basta acessar o site do JA. Este é um espaço nobre, usado para abrir o leque de opções, destacar exemplos concretos, vivos, de uma fragrância monumental para estimular jovens que buscam um lugar ao sol. Assim, mais uma vez queremos agradecer. Obrigado, Senhor dos Senhores.
pela bênção. E aos amigos, telespectadores, muito obrigado. Do fundo do coração, e até o próximo programa, se Deus quiser.